Olá, pessoal, muito boa noite. São 5 horas e 32 minutos. Eu falo de Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. E no Brasil, o horário de Brasília são 2 horas a mais, 7h32. Como prometido, mais uma entrevista aqui do nosso Conexão Estados Unidos. Toda semana eu tenho falado com profissionais de diversas áreas para abordar assuntos relacionados ao comportamento, ao crescimento humano, ao autoconhecimento. E hoje um assunto que eu gosto muito e que várias pessoas comentaram comigo que vão ficar atentas aí para acompanhar a nossa live. A gente vai falar sobre controle das emoções. Será que a gente tem que controlar as emoções? Será que a gente tem feito isso de forma adequada? Existe uma maneira? A gente vai ouvir um pouquinho do Dr. Eduardo Silva, ele já está aqui no background e ele tem várias informações para colaborar aqui com a gente e vocês já podem, então, mandar alguma pergunta relacionada a isso e também dar um share, né, compartilhar essa live aí para o pessoal assistir. Então, tema de hoje, controle emocional. Manda sua pergunta, a gente vai falar de depressão, tristeza, angústia, ansiedade, são temas todos que estão à nossa volta, né, e que às vezes a gente acaba passando por eles em menor ou maior grau, mas a gente precisa ficar atento e aprender como é que a gente pode lidar com isso, tá certo? Então, primeiro eu quero saber de todos vocês se o som está bom, se está chegando aí, se estão ouvindo. A gente teve um probleminha no som na semana passada, então, caso não estejam ouvindo claramente, não pensem duas vezes, avisa aí que a gente tenta consertar aqui. Ao vivo é assim mesmo na live, tá joia? E antes da gente começar, então, vai um recadinho aqui. Vocês que ainda não conhecem o meu livro, o Em Frente, eu lancei esse ano. É um livro com 25 reflexões a respeito de vários temas que aflige aí a nossa humanidade, né, o nosso momento atual. Então, se você quiser conhecer, vai lá no meu site, fabianolatam.com/em frente, você encontra o livro. Só para vocês terem uma ideia, na primeira parte do livro, eu falo de temas que são espinhosos, mas eu gosto muito desses temas. Eu falo sobre deslumbramento, eu falo sobre julgamento, orgulho, vaidade e ego. São temas caros aí para os nossos relacionamentos, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, agora, vou botar aqui na tela, convidar o meu entrevistado de hoje. Doutor Eduardo, muito boa noite, seja bem-vindo ao Conexão Estados Unidos. Boa noite, Fabiano, é um prazer estar com você e com o público que vai nos assistir, que está nos assistindo, e é um tema muito importante que nós vamos compartilhar e fazemos essa conexão de Boston ao Brasil, a Rio Preto, e esse tema sobre o controle das emoções é uma situação que nós devemos estar sempre atentos, porque quando nós não controlamos as nossas emoções, quando nós nos deixamos levar pelas nossas emoções, pode ter certeza, ou nós vamos ter tristeza, raiva, ódio, medo, angústia, depressão, e se isso aí progredir, há uma tendência de nós caminharmos para uma somatização corporal, e isso leva até doenças e sofrimento, dor, e entra no círculo vicioso. Por isso que é de fundamental importância nós estarmos atentos a esse controle emocional, que esse bate-papo que nós vamos começar agora. Muito bom, o que o senhor falou aí já chama muito atenção, né? Pois é, essa série de coisas que pode somatizar e de repente a gente até tá com alguma doença, algum problema e fala, mas da onde surgiu, né? Da onde saiu? Então vai ser muito bom. Mas, doutor, para a audiência que não o conhece, eu quero fazer uma breve apresentação. Então, pessoal, o doutor Eduardo Silva, ele é professor de neurocirurgia da FAMERP. A FAMERP é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ele também é professor de inteligência emocional, esse é outro tema muito bom também, na UNIRP, que é outra universidade lá da região também, São José do Rio Preto, e ele atua como neurocirurgião no Centro do Cérebro e Coluna, que é um centro muito renomado, bastante conhecido, com um trabalho magnífico aí ao longo dos anos. O doutor Eduardo também é palestrante, ele faz palestras, seminários e vários eventos em torno do tema cérebro de alta performance. A gente vai falar um pouquinho depois, no final aqui da entrevista, mas essa é uma breve apresentação. Então, doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. E eu já começo perguntando o seguinte, o senhor já deu uma palhinha aí do que
do que se trata, mas as emoções, a gente deve controlar as emoções ou a gente deve deixar fluir? Porque quando a gente fala de emoções, tem emoções negativas e emoções positivas. Então, conforme a gente é educado e vai aprendendo a lidar com essas situações, ou não aprendendo, a gente fica um pouco confuso. E aí eu mostro as minhas emoções, meus sentimentos, eu controlo, qual a hora que eu faço isso, mas em geral, o senhor diria que sim, devemos controlar as emoções, é isso? Na verdade, nós devemos aprender a ter uma, eu não digo controle, mas nós podemos sentir as emoções, isso faz parte dos seres humanos. Agora, nós não devemos deixar as emoções nos controlar, porque a partir do momento que nós perdemos o controle, como eu tinha falado, Fabiano, alguma parte do nosso corpo vai sofrer. Nós temos no nosso corpo, dentre os vários órgãos, um órgão em cada pessoa, que é o órgão-alvo. Quando a emoção é muito forte e não há esse controle, esse equilíbrio, ou eu diria mais, essa harmonia, por exemplo, algumas pessoas vão ter dor de cabeça, outras vão ter dermatite ou comprometimento da pele, outras vão ter taquicardia, falta de ar, dor, gastrite no estômago, outros intestino solto ou intestino preso, e por aí vai. Agora, a partir do momento que nós temos uma emoção, é importante nós atentarmos o porquê que está vindo essa emoção. É medo? Então, o que está dando o medo? É um medo real ou um medo psicológico ou um medo imaginário? Vamos supor, nós estamos nessa pandemia agora, a grande maioria das pessoas ficaram com medo, isso é normal. Agora, assim, uma coisa é ficar com medo e deixar esse medo te vencer, ou esse medo chegar numa situação, num ponto tal, que, como eu falei, pode te levar a ter sintomas psicossomáticos ou mesmo doença. Aí, a partir do momento que, nesse exemplo, você está com medo dessa pandemia, do coronavírus, do Covid, o que você pode fazer? Você tem algumas estratégias de enfrentamento. Então, a primeira coisa, como eu falei, é identificar. Medo do coronavírus. O que o corona pode fazer? Como nós sabemos, aí nos Estados Unidos é o campeão mundial e o Brasil é o terceiro em termos de número de pacientes, e o Brasil é o segundo, infelizmente, em torno de mortes. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro é tomar as medidas de distanciamento social, tomarmos as medidas higiênicas. E eu vou mais longe. Antes disso, nós temos que estarmos atentos à nossa imunidade. A partir do momento que você está com a tua imunidade controlada, elevada, mesmo que você seja contaminado, no caso específico desse exemplo, pelo coronavírus, você tem mais condições de enfrentamento. Você, provavelmente, o corona te contamina e você pode continuar ileso, sem precisar ter dispneia, que é falta de ar, febre ou qualquer outro sintoma. E a partir do momento, então, que você identifica o medo, aí sim, você tem que manter as rédeas sob seu controle. É como um cavalo selvagem. Imagina que o medo é um cavalo selvagem e você é o jockey. Então, você tem que manter as rédeas. É lógico que no começo, eventualmente, você pode cair, você pode assustar, o cavalo pula, o cavalo quer ir para outra direção, mas a partir do momento que você mostra o teu autocontrole, a tua autoestima, a tua confiança, o cavalo começa a ceder. E o que é o cavalo nessa nossa analogia? É o medo. Por isso que é importante, todos nós, como você falou, vamos ter as emoções. A primeira emoção que um ser humano tem é no momento do nascimento. Todos nós, antes de nascermos, nós estávamos num útero, onde tinha toda a alimentação, todo o oxigênio, toda a proteção, tinha todo o aconchego, inclusive não só da mãe, mas também a criança ouve
o batimento cardíaco, ouve a voz da mãe, então, assim, está num local totalmente confortável. Agora, a partir do momento que cada um de nós nascemos, é um mecanismo de estresse e é um mecanismo de trauma. Tem crianças que elas estão numa idade adulta, só que ela tem o trauma do parto depois de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então, a analogia que eu faço, o medo é natural, as emoções são naturais. Agora, é a maneira como nós lidamos e, principalmente, nós enfrentamos que vai fazer a diferença entre o nosso bem-estar, a nossa saúde ou o nosso mal-estar e a nossa doença. Mas, doutor, a gente não aprende isso, né, em geral. São poucas as pessoas que têm a possibilidade de, durante o processo de educação, ou desde a gestação, né, como o senhor disse aí lá atrás, e na infância, e na adolescência, aprender a lidar com as emoções, aprender a reconhecer. Eu tenho que aprender todos os dias ainda, na verdade é um processo também, acredito que é um processo, né? Mas é complicado isso, né? Porque a gente, em geral, a gente não aprende, né? A gente tem que ir tomando alguns tombos, passando realmente por alguns problemas reais para poder começar a aprender isso, leva uma vida inteira. O que o senhor diria? Eu digo que a vida, até quando você tiver o último suspiro, a última respiração, você está aprendendo, independente da idade. Normalmente, os pais, eles não têm manual de comportamento, um manual de como educar uma criança. E há uma tendência a ter um aprendizado. O pai aprendeu com os pais deles, que os pais deles aprenderam com os avós, com os bisavós, com os tataravós, e aí vai. E uma coisa importante, Fabiano, as pessoas, elas muitas vezes, e principalmente quando crianças, elas são educadas e ficam em umas crenças limitantes. Até os 7 anos, uma criança, ela não tem capacidade de questionar se uma situação que foi ensinada para ela, foi dada como verdade, se realmente é verdade ou não, porque ela está absorvendo. E a partir do momento que ela não questiona, porque ela funciona como uma esponja, normalmente absorve tudo, muitas vezes essas crenças limitantes, inclusive em relação às emoções, elas chegam numa idade adulta e a criança não sabe por que ela tem medo. Muitas vezes, quando ela é bebezinho, teve algumas, por exemplo, tá a luz acesa, apaga a luz. É uma coisa simples, mas a criança assusta. Por quê? Porque ela está acostumada, entre aspas, a ficar na luz. Ela tem um estímulo doloroso, ela assusta. E quando ela ainda não tem essa capacidade de uma comunicação, ela é um bebê para a criança, isso se torna mais desafiante. Agora, a partir do momento que ela começa a ter um entendimento, depois dos 6, 7 anos, é possível dialogar. Agora, a questão que eu te falo é o seguinte: se os pais eles não controlam as emoções, se os avós não controlam as emoções, como eles podem orientar uma criança, um adolescente, um jovem a controlar as emoções? E uma coisa que você chamou muito bem a atenção, há uma tendência, isso os grandes mestres sempre falaram, que ou você aprende pelo amor ou pela dor. Só que, por incrível que pareça, no século XXI, com essa condição que nós temos de acesso à informação de todas as situações da vida, esse excesso de informações, só que as pessoas também, Fabiana, elas não sabem filtrar. Eu, particularmente, atendo pacientes que eu até recomendo eles pesquisarem as doenças, só que a interpretação deles em relação a algumas doenças é muito deformada. Tem pacientes, por exemplo, que começam a sentir uma dor de cabeça, uma dor na coluna ou qualquer outra parte do corpo, porque leu que uma dor de cabeça pode dar câncer, elas já chegam às vezes no consultório, doutor, eu estou com câncer, mas baseado em quê? Eu vi na internet.
porque Sim. ela não tem esse discernimento Pois de é. avaliar até onde isso pode ser real ou não, porque ela pegou uma informação, mas ela não tem Uhum. uma experiência, ela não tem toda a formação para saber as possibilidades reais, no caso de ter câncer ou não. E com isso Uhum. as pessoas, elas já chegam nesse exemplo, já chegam assim com medo. Tem pessoas que ficam às vezes até chegar no consultório, uma semana, 10, 15 dias, não dorme, fica com taquicardia, com diarreia, não quer Já comer. gera outro problema, né, baseado Então, no que ela é um achou. ciclo vicioso. Sim, Até, sim. por exemplo, ela passar na consulta, eu Aham. a examino, eventualmente faço algum exame, falo: "Não, isso aí uma situação de estresse, uma Uhum. situação, de descontrole emocional, uma situação, de você estar dormindo mal, de você estar alimentando mal, você Sim. está ingerindo alimentos que provocam inflamação no cérebro e pode te dar esses sintomas". As pessoas falam: Uhum. "Ah, agora eu vou respirando com fundo". Então, assim, Era isso, sofreu né. sofreu por antecedência. Quantas vezes Sim. eu, particularmente, eu acredito você e quem nos está nos vendo, nos ouvindo, não Uhum. teve essas experiências de sofrer sem necessidade. Sim, Então, sim. é importante, nesse caso, é lógico, nós aprendemos com experiência. Agora, a Uhum. partir do momento que nós começamos a buscar não só um caminho de autoconhecimento, mas um caminho espiritual, nós podemos acessar um autocontrole e questionarmos se esses pensamentos, essas emoções, são Uhum. reais ou Uhum. imaginárias. Aí faz toda a diferença. Não, isso é assim, é fundamental, né, a gente tem que lembrar disso toda hora, todo dia. Agora, doutor, o senhor falou aí sobre a quantidade de informações que a gente tem, né, o volume de informação que a gente tem, ao qual a gente é exposto todos os dias, tem aumentado cada vez mais, porque é fácil, né? Todas as pessoas hoje, de qualquer idade, têm ali na palma da mão o celular e tem muitas informações. E a gente também não foi preparado para isso, né? A tecnologia foi evoluindo e o corpo humano não acompanhou. Quer dizer, a velocidade de processamento do cérebro para as informações, de armazenamento, de memorização, enfim, o senhor que é dessa área, é, é complicado isso, né, doutor? Como é que a gente pode fazer? Porque eu mesmo me pego, eu venho da área de comunicação, então né, estudei um pouco da questão do emissor, do receptor, do meio da mensagem, então acabo conseguindo fazer um pouquinho de filtro. Não, peraí, isso aqui eu não vou ler, isso aqui eu não quero assistir, isso aqui faço isso, mas eu sei que tem gente que não faz, que vai além. Isso tudo tem um impacto grande, né? Hoje, as informações que a gente tem em grande volume no dia a dia afetam demais a maneira como a gente pensa, age, enfim, e desdobra aí para doenças, né? Não, com certeza. Isso, inclusive, é um tema assim, muito sério e que deveria ser mais abordado, mais analisado, melhor analisado por uma equipe profissional, multidisciplinar. O que está acontecendo? O excesso de informações tem pessoas que, eu particularmente, tenho pacientes adolescentes que costumam ficar 10 a 14 horas em 24 horas em frente a uma tela de iPad, de celular ou de computador. Imagina isso, o tanto de informações que elas estão recebendo, e essas informações, principalmente quando é adolescentes, e mesmo adultos, mas eu estou focar mais em adolescentes, eles não têm essa capacidade de filtrar o que é realmente importante ou não. E você que é da área da comunicação, Fabiano, você sabe que a, a maneira com que as pessoas procuram, principalmente a mídia, atrair, é através dos sentidos. Então, Sim. coloca uma música que a pessoa ela tem uma conexão que ela gosta, um visual bonito e palavras escolhidas e Uhum. movimentos, e isso, as pessoas, elas estão ativando os sentidos, elas não percebem. Uma questão que eu tenho lido, e inclusive participado, às vezes, até de eventos, falando que a violência, Uhum. o crescimento da violência, principalmente com adolescentes e adultos jovens que ficam em videogames
E esses videogames, eles demonstram, eu não tenho estatística agora, que às vezes, durante 1 ano, 2 anos, a pessoa ela deu mais de, por exemplo, 5, 10 mil tiros, matou vários oponentes. E o que acontece? Isso fica impregnado no cérebro, isso faz um condicionamento que nós poderíamos chamar de uma neuroplasticidade maléfica, e com isso, com qualquer eventual distúrbio psiquiátrico que uma pessoa, que um adolescente, um jovem tem, ele começa, principalmente aí nos Estados Unidos, que é muito comum, ele pega uma arma e começa a matar como se ele estivesse participando de um videogame. Então, isso é muito sério, porque além de atrapalhar a mente dessa pessoa que está viciada, isso vicia igual uma cocaína, igual uma bebida alcoólica, igual um café, igual um doce. Tem pessoas, isso vários trabalhos mostrando, que elas olham em torno de 250 a mais vezes no WhatsApp, no Instagram, no Face ou qualquer outro canal para ter as informações. Então, isso nada mais não é só hábito, já é vício. Você tira, leva uma pessoa para retiro hoje, um jovem ou um adulto, fala, você vai ficar 21 dias sem celular. Ele não vai, ele não fica 21 segundos sem celular. Entende? Pois é. Mas, doutor, essa é uma situação muito desafiadora, eu imagino, né? Porque, veja bem, acredito que as novas gerações, porque assim, quando eu nasci não tinha internet, eu fui conhecer a internet quando eu estava na faculdade, né? Acompanhei o processo ali desde lá 95, que foi quando chegou no Brasil, é claro que já tinha antes, né, aqui nos Estados Unidos, mas enfim, então assim, é um fenômeno que jovens, quem nasceu mais, né, recentemente aí, eles já nasceram com essa tecnologia muito facilitada nas mãos, né? E isso importa muito hoje para todos esses problemas que a gente citou aqui, que o senhor está citando. Eu não sei se tem alguma estatística, algum estudo, ou o senhor pode avaliar. Por exemplo, ansiedade, tristeza, depressão, essas coisas todas. Pode-se dizer que boa parte delas hoje, tanto nessas novas gerações, quanto também em outras, obviamente, boa parte delas tem uma conexão hoje com essa enxurrada de informação que a gente recebe. Ou seja, ou no passado, é claro que todos esses problemas existiam, sempre existiram, mas eles eram provocados eles tinham outras fontes, outras razões. Hoje, a tecnologia é que tem levado a isso, que chega até o senhor? Mas isso é real. É o que eu estava falando no início. Infelizmente, as pessoas elas não filtram o que é importante para elas, o que vai fazer benefício. Tem uma condição, vários trabalhos mostrando que as pessoas querem um sinal de recompensa imediato. E elas querem, assim, uma produção de dopamina sem fazer atividade física. Elas querem uma produção de dopamina sem fazer uma meditação. E essa condição de recompensa rápido, essa conexão excessiva, isso leva a um desgaste físico, mental e emocional. E as pessoas, principalmente agora, depois, isso já ocorria antes, mas depois da pandemia, que houve uma reclusão teoricamente obrigatória das pessoas praticamente no mundo todo, o que aconteceu? As pessoas estão ficando mais conectadas. E muitas vezes as pessoas podem ter na mídia 5, 10, 20, 40, 100 mil amigos, por exemplo, no Facebook ou qualquer outra parte, no Instagram, os seguidores, só que ela não tem amigo nenhum real, é tudo um amigo virtual. E isso leva também a uma condição de narcisismo. Se você for ver nas mídias, as pessoas, isso é lógico, elas vão ter que procurar se apresentar da melhor maneira possível, mas esse narcisismo é muito grande. As pessoas estão numa condição de o que o like de tal mídia, o que o comentário falou, isso denota, muitas vezes, uma baixa autoestima. As pessoas, às vezes, têm angústia, tristeza e mesmo depressão, ela precisa de que o outro fala se gostou, e principalmente
as pessoas são mais narcisistas ainda, que fica fazendo selfie o tempo todo. Aí eles falam, nossa, aquele vestido é lindo, aquela blusa é linda, aquela coisa. Então, elas acham que elas estão melhorando a autoestima. E eu te falo ao contrário. E isso aí é uma situação passageira. A autoestima, ela vem de dentro. A autovalorização, ela vem de dentro. Não é alguém falar que você está bonito, seu cabelo está bonito, sua roupa está bonita, que você é o maior, tal. É você se sentir bem. Você pode estar na selva amazônica, você pode estar no deserto do Saara, na savana africana, despido, e você está bem. Sim. Agora, as pessoas, elas querem se mostrar demais. E, normalmente, uma coisa que eu sempre analiso é o seguinte: quando você quer mostrar muito, é porque a sua autoestima está baixa. Porque a partir do momento que você está bem, que você está equilibrado, que você emocionalmente está normal, você não precisa de aprovação externa. A partir do momento que você tem essa autoavaliação, você se reflete, você medita, fala, opa, eu estou bem, eu estou satisfeito comigo mesmo. É aquela história, Fabiano, das pessoas que estão procurando a felicidade. Elas estão procurando e não acham. Por quê? Elas imaginam que a felicidade está no material. A felicidade está em conquistar um relacionamento, está em comprar um carro novo, um celular novo. E isso é efêmero. Por exemplo, você compra o último celular que saiu agora dos Estados Unidos na Apple, o 12. Você comprou tal, passou uma semana, ele já está fora, ele já perdeu. Já estão fazendo outro, né? Ele já perdeu a novidade. Então, se você precisa de um celular novo para se sentir feliz, entre aspas, não vai te levar à felicidade. Né? O problema está nessa, muito, acredito, baseado no que o senhor está dizendo, grande parte das nossas emoções, ela fica muito volúvel, porque está muito condicionada à validação do outro, né? Justamente. Sobre como eu pareço. E, na verdade, né, doutor, a gente nem precisaria disso, porque a gente já tem as avaliações normais do dia a dia, né? Para quem é casado, tem ali entre o casal, um já está validando o outro, para quem está trabalhando, tem a relação entre chefe e funcionário. Ou seja, a gente já tem muita gente para nos avaliar o dia inteiro, a gente não precisa jogar isso para as redes sociais e para quem a gente nem conhece, para complicar ainda mais, na verdade. Agora, o que eu considero assim, de fundamental importância é você autoavaliar. É você... qualquer situação, como eu falei, o exemplo do medo, se você está com angústia, se você está com raiva, por que essa raiva? Essa raiva é baseada em quê? As pessoas imaginam, Fabiano, que, por exemplo, você me falou alguma coisa diferente, ou você não me convidou para uma festa, para o seu aniversário, o lançamento do teu livro, aí eu posso imaginar o seguinte: o Fabiano não gosta de mim, o Fabiano, ele me menosprezou. Então, o que acontece? As pessoas, elas ficam criando filmes, criando imagens, elas ficam elucubrando e até, vou mais longe, elas ficam alucinando. Elas ficam imaginando umas coisas irreais. Mas isso é porque a gente desculpa cortá-lo, isso é porque a gente superestimula o cérebro, ou seja, quanto mais eu vou colocando essa enxurrada de informações desconexas e às vezes sem sentido para mim, eu estou superestimulando o meu cérebro e depois ele precisa fazer isso, neurologicamente falando, faz sentido isso ou não? Se eu deixar de estimular um pouco com esse lixo todo de informação que nos cerca, talvez eu consiga, né, não colocar o meu cérebro em pane para ficar criando esses pensamentos, essas coisas imaginárias, faz sentido? Não, isso eu acredito que são gatilhos, mas a partir do momento que você tem o autocontrole, mesmo que você fique muitas horas recebendo várias informações, se você tiver os intervalos, o corpo humano, uma coisa importante, não só o cérebro, o coração, eles precisam de relaxamento. Eu vou dar um exemplo do coração, depois eu vou para o cérebro. O coração, ele contrai, joga sangue para o corpo,
e depois ele relaxa para receber o sangue. Imagina um coração que só contrai. Ele entra numa arritmia ventricular e a pessoa tem parada respiratória, parada cardíaca. Agora, imagina o excesso de estímulos que nós, seres humanos, estamos recebendo no dia de hoje. Se você não tiver um autocontrole, não souber fazer períodos de relaxamento, períodos de você sair daquela gama de informações, eu concordo com você nesse aspecto. O cérebro, ele entra num looping de estímulos, e esse looping de estímulos vai levá-lo, o que eu chamo, os neurologistas chamam, de neurastenia. O que é neurastenia? Nada mais é do que a perda de energia, é uma fraqueza do cérebro. Neuro é cérebro, sistema nervoso, astenia, fraqueza. Então, o cérebro, ele entra numa condição que ele vai perdendo energia. A pessoa que perde energia, ela começa a perder a memória, ela começa a ter confusão mental, ela começa a ter cansaço, ela começa a ter sonolência, e para ela parece assim, aquela pessoa que acorda com o pé esquerdo, na analogia popular. Tudo vai dar errado. Não é porque está ruim, é que a interpretação dela da situação e o excesso de estímulo, ela perdeu energia, e sem energia não tem nada que funciona. Nós, além de termos um espírito, uma mente, uma alma, nós somos máquinas, nós somos órgãos, somos sistemas, e isso, nós funcionamos com energia. A partir do momento que houve um excesso de gasto energético, acabou. Você vai cansar. E esse cansaço... Não fecha, né? E esse cansaço repercute no corpo todo. Pois é. Doutor, ótimo. Vou pedir licença um minuto só para colocar aqui alguns... Pessoal que está acompanhando, mandar um oi aqui, que eles estão sempre nas lives. Então, ó, o Gilberto Giba está acompanhando, a Cristiana Garcia Scatulin, acho que é Ijandil Antônio também, Thaís. Pessoal, muitíssimo obrigado por acompanhar. Compartilhem aí com as pessoas que você acha que vão se interessar sobre esse assunto, porque o assunto é vasto, né, doutor? Eu vi aqui que só pelas suas respostas dá para a gente discutir uma série de coisas. Mas, doutor Eduardo, então, o que a gente pode fazer? Vamos falar de um outro lado agora. A gente falou aí dessas coisas que podem prejudicar, né? Focamos um pouco na questão da internet, das redes sociais, que é algo que está extremamente presente, não tem como desvincular. Mas, por exemplo, o que a gente não está fazendo? Eu falo a gente no geral, né? Claro que algumas pessoas já, né, se despertaram ou naturalmente, ou acendeu a luz por causa de algum problema de saúde e recomendação de um médico especialista, mas assim, em geral, o que nós, seres humanos, né, deixamos de fazer, não estamos fazendo e que está nos fazendo falta? Está fazendo falta para o nosso corpo, para o nosso cérebro e, consequentemente, para a maneira como a gente gerencia as emoções. O que está faltando? Está faltando, o que eu posso dizer, uma conscientização. Como nós estamos comentando, informação todos nós temos. É só colocar nas redes sociais, no Google e nos outros procuradores, como fazer uma bomba atômica, como fazer um bolo. As informações nós temos. O que precisa é arregaçar as mangas e fazer um planejamento. É isso que eu dou no meu simpósio de cérebro alta performance, e é baseado, Fabiano, em alguns pilares. Os 4 que eu considero de fundamental importância para ter um cérebro equilibrado, em harmonia, em alta performance. Primeiro é a alimentação. Vocês aí nos Estados Unidos são os reis do fast food. É incrível um país que tenha tanta informação, que tenha tanto Nobel, que tenha tantos centros de saúde, de excelência, e é um dos países que mais se alimentam mal, e esses alimentos degeneram o corpo como um todo
e degenera principalmente o cérebro. Num país rico como vocês, como eu falo vocês, que você já está nos Estados Unidos, as pessoas se alimentam de junk food, Sim. se alimentam de muita gordura trans, se alimenta de muito sanduíche, se alimenta de muito açúcar, de muito refrigerante. Isso aí são esses alimentos, são alimentos inflamatórios, são alimentos tóxicos para o cérebro. Eles são alimentos que desencadeiam a neurastenia, que é a perda de energia. E, além disso, eles promovem inflamação no cérebro. A partir do momento que promove inflamação no cérebro, facilita as doenças autoimunes, facilita a cefaleia, esclerose múltipla, facilita ou caminha a médio e longo prazo para doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer, como Parkinson e outras mais. E fundamental, como você me perguntou, alimento que, de preferência, orgânico, muita fruta, muita verdura, muitos legumes, água saudável, água pura, que tenha um pH elevado, que eventualmente tenha antioxidantes, é fundamental. Então, eu considero a alimentação saudável como um primeiro pilar. O outro pilar de fundamental importância, que as pessoas elas têm a informação, mas não praticam, é a atividade física. A atividade física está mais que comprovado que o nosso cérebro, ele tendo 2% do peso corporal, ele recebe em torno de 23% a 25% de todo o sangue, de todo o oxigênio e de todos os nutrientes, minerais, vitaminas, aminoácidos que nós ingerimos. E o que está acontecendo? As pessoas não estão fazendo atividade física como deveriam. Se você analisar estatísticas, o número de pessoas que têm o hábito de fazer atividade física é relativamente muito pequeno, praticamente em todo o mundo. Através da atividade física, nós mandando mais oxigênio, mais nutrientes e mais sangue para o nosso cérebro, nós produzimos vários neurotransmissores e o maior deles, e hormônios, é a endorfina. A endorfina, ela é um analgésico para dor natural, ela é um opioide e, além disso, ela é um estimulante. Ela nos mantém, melhora a nossa memória, melhora a nossa atenção. Outro neurotransmissor produzido quando nós fazemos atividade física é a dopamina. A dopamina, quando as pessoas... é o neurotransmissor responsável pela bem-estar. É o neurotransmissor responsável quando nós sentimos recompensa. As pessoas que são viciadas, elas estão à procura da produção de dopamina. Isso pode ser adquirido através da atividade física, principalmente atividade aeróbica. Mais uma informação importante. A atividade física, ela produz uma substância denominada fator neurotrófico derivado do cérebro. O que é esse fator? Ele funciona como fertilizante para várias atividades do nosso cérebro, inclusive para a produção de neurotransmissores, para a formatação de sinapses e para a neurogênese. O que é a neurogênese? É a formação de novas células cerebrais. Então, através da atividade física, nós temos inúmeros benefícios que vai beneficiar não só o corpo, o coração, o pulmão, a pele, mas principalmente o nosso cérebro. Outra condição que nós estávamos comentando, Fabiano, que nesse mundo atual, as pessoas, como elas ficam muito tempo num cômodo, numa área onde tem iluminação artificial, elas têm pouca produção de melatonina durante a noite e pouca produção de serotonina. Produzindo pouca melatonina à noite, elas vão ter dificuldade para ter um sono regular, um sono restaurador. Produzindo pouca serotonina,
elas ficam vulneráveis às emoções e principalmente à tristeza, a medo, a angústia e a depressão. Então, essa atividade física, ela promove isso e ela, inclusive, ajuda a atividade física no sono restaurador. Então, eu chamo de terceiro pilar um sono restaurador. O que é um sono restaurador? A pessoa dormir, em média, 7 a 8 horas por dia e ficar o menos possível em contato com telas. Essa tela de computador, de celular, de televisão, de videogame, ela emite o raio de azul ultravioleta, azul-violeta, e esse raio azul-violeta, ele é maléfico à nossa retina, ele facilita a visão, ele ajuda a provocar dor de cabeça e ele promove a neurastenia. Então, eu recomendo, inclusive, o uso de óculos para diminuir, e tem na maioria dos aparelhos hoje, você colocar a tela escura para você ter essa proteção. As pessoas que tomam muito estimulantes, como bebida alcoólica, eventualmente café, não deveria tomar muita bebida. O ideal, na verdade, é 0 de bebida alcoólica, e café, usar 1 a 2 xícaras por dia, porque a partir de 3 xícaras aumenta o hormônio cortisol, e a partir do momento que aumenta o cortisol, as pessoas produzem menos serotonina, que acalma, relaxa, e produzem menos melatonina, que induz ao sono. As pessoas não deveriam dormir com refeições fartas depois dos 18 a 19 horas. Aqui no Brasil, tem muitas pessoas que vão em rodízio, eventualmente feijoada ou uma alimentação muito, que nós chamamos de pesada, e isso aí atrapalha a digestão, porque o sangue é desviado para o sistema digestivo, para fazer a digestão, há um gasto calórico, energético muito grande, e as pessoas, com isso, também perdem a concentração, a paz, a calma. Então, um sono restaurador é o terceiro pilar. E o quarto pilar, que é esse que nós estamos discutindo, que nós estamos comentando, é o controle das emoções e, principalmente, o controle do estresse. O estresse, hoje, é dividido em eu-estresse. O que é o estresse? É o estresse que nós podemos chamar de estresse saudável. As pessoas precisam de produção de cortisol, de noradrenalina, de adrenalina para ter energia. Uma pessoa que não produz esses hormônios, ela entra em fadiga, ela entra em astenia, que é fraqueza, e elas não têm disposição, motivação, entusiasmo para fazer nada. Aquelas pessoas que estão numa fase, eventualmente, de depressão, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer sair do quarto, muitas vezes não quer comer, não quer tomar banho. Então, é necessário no nosso corpo o que nós denominamos, os médicos, os cientistas, de homeostasia. Nem 0 de produção, nem 100 de produção. É uma produção normal. Então, esse é o eu-estresse, quando é uma produção normal, para manter as funções fisiológicas equilibradas, em harmonia. Agora, a grande maioria dos seres humanos que estão num nível de estímulo muito grande, e não é só o estímulo da mídia, é no trabalho, as demandas de casa, as demandas familiares, as demandas, as crianças com a escola, os adolescentes com a escola, quem trabalha com o subalterno ou com o chefe. Então, muitas vezes, não tem essa harmonia. Então, o nível de estresse é muito grande. E como as pessoas elas não aprenderam, elas não têm esse autocontrole, isso produz excesso desses hormônios, e o excesso desses hormônios, eles são deletérios, eles são maléficos a cada célula, a cada molécula, a cada átomo do nosso corpo. E, especificamente no nosso cérebro, ele degenera a região
denominada hipocampo, mais ou menos nessa projeção do nosso cérebro, nosso crânio, e o hipocampo ele é o responsável pelo processamento das memórias e ele transforma as memórias de curto prazo para a memória de longo prazo. Um dos mecanismos das pessoas, elas não precisam ter Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência para perder a memória. Na faculdade de medicina, eu atendo aqui de Rio Preto, às vezes jovens de 22 anos vêm perguntar, professor, eu estou perdendo a memória, o que é? Eu fazendo uma breve análise, eu analiso que a maioria não alimenta bem, não dorme bem, não faz atividade física e alto nível de estresse. Isso é uma bomba relógio que vai comprometer cada órgão, cada célula do nosso corpo e principalmente vai comprometer o nosso cérebro a médio e a longo prazo. Então, as pessoas, elas não têm elas têm esse conhecimento, aliás, têm a informação, mas elas não impregnaram esse conhecimento e elas não colocam em prática. As pessoas que não fazem, além desse controle desses 4 pilares, muitas vezes não têm contato com a natureza. As pessoas que não fazem meditação, as pessoas que não têm um lazer, que não têm um hobby. Por exemplo, eu estimulo as pessoas, por exemplo, pintar, trabalhar com jardinagem, fazer escultura, tocar uma música. O que isso propicia? Uma introspecção, e com isso as pessoas fazem uma meditação sem saber que é meditação, porque se você observar, a partir do momento que você está numa coisa que você gosta, num hobby, você esquece o tempo. Então, você está meditando sem saber. Né? E com isso, o que acontece? Você acalma as ondas cerebrais. Então, nós temos as ondas cerebrais, a beta, que é essa que nós estamos conversando, que nós estamos acordados, e é super estimulada. Então, as pessoas que entram numa condição de síndrome de pânico, as pessoas que entram num grau de fobia, elas estão num alto estímulo das ondas beta. As ondas betas normais, elas têm um padrão de 15 até de 12 até aproximadamente 18 ciclos por segundo. Tem pessoas que estão a 30 ciclos por segundo, estão a 40 ciclos por segundo. Não há cérebro que aguenta. É igual você pegar um carro e você coloca, tá de primeira, mas fica acelerando o tempo todo. O forçando, né? É muito grande. E qual é esse custo energético para as pessoas? É a ansiedade, é fobia, é síndrome do pânico. Por quê? Porque elas hiperestimularam o cérebro dela. É aquilo que nós estávamos comentando no começo. Então, isso é uma condição fisiológica e uma fisiologia que leva à disfunção. A partir do momento que a pessoa está trabalhando, ela está fazendo uma atividade física e está sob controle, ótimo. A partir do momento que ela começa a perder o controle, a ter fobia, a ter pânico, ela está numa condição de perda total do controle das emoções. E, com isso, ela entra num sistema de parafuso de looping e, se não tratada a tempo, ela vai para um hospital psiquiátrico. Pois é, doutor, o que o senhor está falando aqui, quero ver se eu entendi. Na verdade, a gente tem que fazer o que a gente deveria fazer por natureza, né? O senhor falou sobre se alimentar bem. Eu acho que isso deveria ser algo que natural. Não precisaria nem falar mais, né? A gente tem que se atentar, porque eu imagino, como o senhor falou, eu sempre penso assim, no meu corpo é uma máquina, eu preciso dessa máquina para fazer as coisas que eu quero. Então, o que eu estou colocando para dentro, o que eu estou fazendo para movimentar. A partir do momento que eu girei essa chave, mudaram muitas coisas para mim. Então, na verdade, o que o senhor está dizendo é que a gente precisa fazer aquilo que seria básico mesmo, que é se alimentar bem, óbvio, quer dizer, não precisa falar para ninguém, não precisaria falar para ninguém que precisa comer bem, né, escolher o que come. É claro que uma ou outra vez você sai da linha, ou faz isso, ou faz aquilo, né, sair dos trilhos não é problema, o problema é não voltar. O senhor está falando que precisa dormir
né? Quer dizer que é básico também, a gente já sabe que a gente precisa dormir, cada um tem aí, né, tem essas médias e tudo mais. Isso está falando sobre a questão das emoções, que a gente tem que controlar e se autoconhecer e fazer uma leitura. Agora, na verdade, doutor, a gente tem que ir contra tudo. Tudo que o senhor disse aqui, num certo sentido, é claro que eu estou aqui exagerando, a gente tem que ir contra como o mundo está funcionando. Não é verdade? Porque a oferta de comida mais barata, rápida, é o fast food. A oferta de você ficar na tela do celular ou, né, não dormir nos horários, não ter rotina é muito grande. A oferta para você né, se ater a algum vício, né, beber exagerado, né, pessoas que fumam, enfim. Quer dizer, a gente tem que hoje, eu imagino, eu não sei, eu posso estar errado, mas acho que a gente tem que fazer um esforço muito maior do que os nossos avós, os nossos antepassados, para ir contra tudo isso. Porque o corpo humano, de novo, o corpo humano ele continuou com as suas funções, ele não avançou para processar todas essas novidades que a tecnologia e o desenvolvimento econômico traz para a gente. Faz sentido isso? A gente tem que realmente tomar a decisão de falar, não, peraí, o que tá sendo posto aqui para mim não vai dar certo, não vai servir, não vai funcionar para mim. Faz sentido? Aí depende da onde você quer chegar. Se você quiser chegar com um infarto e pedir para um cirurgião cardíaco abrir seu coração, continua fazendo o que está fazendo. Se você tiver um derrame, um AVC, e pedir para um neurocirurgião abrir sua cabeça e tirar o coágulo, é isso que está caminhando a humanidade. A humanidade está no sentido das facilidades, e essas facilidades estão levando à degeneração de cada órgão do corpo humano. Então, o número de doenças autoimunes devido à alimentação está aumentando. Inclusive, eu li hoje sobre isso, inclusive um autor americano, mostrando que as doenças autoimunes nos Estados Unidos têm aproximadamente uma projeção de 70 milhões. As doenças de câncer, 20 milhões, e as doenças cardíacas, em torno de 30 milhões. Uhum. A autoimune é mais que doença cardíaca e câncer. E as pessoas não estão se atentando sobre isso. O que provoca a doença autoimune por alimentação? São os junk foods, são o açúcar, a farinha, os alimentos processados. Essa facilidade que você falou que está tendo e que os nossos avós, bisavós não tiveram, só que eles eram teoricamente mais sadios. Eles podiam não ter os recursos de saúde que nós temos hoje. Só que hoje as pessoas elas estão morrendo muito mais precoce, proporcionalmente, do que antes, porque a maioria, Fabiano, das pessoas elas estão seguindo uma condição, a manada. A partir do momento que você segue a manada, é o que todo mundo faz, pode não perceber, funciona. você está sendo lesado. E eu vou dizer, como o tema nosso é relacionado a emoções, o que está acontecendo? As pessoas elas querem uma válvula de escape. Se elas estão deprimidas, se elas estão com medo, com raiva, com tristeza, com ansiedade, então, o exemplo da ansiedade. É coisa melhor do que comer bastante? Uma coisa que você gosta? É um doce, você comer uma sobremesa imediata, né? Daquela. Então, o que está acontecendo? Você está se auto-enganando. O seu cérebro ele vai produzir dopamina, ele vai produzir neurotransmissores, mas a custo, a um preço muito alto, a um preço da autodestruição do seu corpo, do seu cérebro. Por isso que é importante você, a partir de um momento, os adolescentes, eventualmente o adulto jovem, que vida que eu vou querer ter? Eu quero ser saudável ou eu quero ter prazer e recompensa imediata, usar todas as válvulas de escape, droga, estimulante, bebida alcoólica, comida, sexo, quem tem condições econômicas, ter o melhor carro, o melhor avião, comprar sem necessidade.
só para as pessoas analisarem, quantas vezes nós compramos um objeto, eventualmente uma roupa, que você usa uma vez e nunca mais vai usar? Sim. Entende? Só Sim. uma satisfação momentânea. Muito passageiro, né? Doutor, a gente está, em geral, né, estamos querendo terceirizar, né? A gente quer ser inconsequente com o nosso corpo, com a nossa saúde, com as nossas emoções, a gente, né? Vai lá e faz, e cada um de acordo com as suas posses, e quem não tem as posses força e criam mais outros problemas, e a gente quer terceirizar para os outros resolverem, né? O senhor disse aí. Então a gente fica esperando, às vezes, da medicina, fica esperando do médico, fica esperando né, não que, ok, isso não é uma crítica, obviamente, mas o senhor que é médico acabou de dizer, né, isso, que às vezes você está fazendo, contribuindo para que depois você precise né, de um médico para ir lá e abrir o seu cérebro, seu coração. Infelizmente, a gente está terceirizando. Mas, bom, doutor, a gente já está com quase uma hora, esse assunto é muito bom, hein? Nossa, acho que tem que fazer uma série aqui. Eu tenho muitas perguntas ainda, mas até para não, né, não ocupar tanto o seu tempo, eu tenho mais duas perguntinhas, então, para a gente ir caminhando para o final, pode ser? Pode. Ah, em relação do ponto de vista da medicina, né, as medicações, tudo que o senhor falou aqui foram situações de que é de autocontrole, quer dizer, da minha responsabilidade, cuidar do meu corpo, da minha saúde, do meu sono, controlar as minhas emoções. Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, a medicina hoje tem, né, medicações, remédios, eles vão evoluindo, vão passando de fase e tudo mais. As medicações, elas são necessárias, obviamente, né, há casos, e os médicos muito bem sabem disso, aquela intervenção que precisa ali, mas, em certo ponto, as medicações também acabam ajudando, né, seria até uma autocrítica em relação à área, acabam ajudando a gente mascarar as emoções, ou seja, então eu estou triste, né, a gente já confunde tristeza com depressão, e aí aquilo vai encadeando, vai somatizando, de repente até vira uma depressão e vem o remédio. A pessoa tem uma dor e ela já toma um remédio imediatamente, talvez ela só pudesse descansar um pouco, tomar mais água, alguma coisa assim. Ou seja, o que seria para ser bom, ao mesmo tempo faz também com que a gente não entre em contato com as emoções, com que a gente não aprenda e com que a gente não entenda de vez que a gente é ser humano, que a gente vai ficar triste, a gente vai ficar ansioso, a gente vai ter algum grau de medo. O que o senhor diria, em geral, a respeito de medicação e sentimentos? O que eu posso dizer é que os medicamentos, eles foram descobertos, criados por cientistas, e eles devem ser usados como qualquer ferramenta quando necessário. O que acontece, Estados Unidos e o Brasil, em algumas situações, os Estados Unidos primeiro, e o Brasil vice-campeão em neurotrópicos, em antidepressivos, em neurolépticos, em calmantes e tranquilizantes. O que acontece? Eu vou dar só um exemplo de uma droga indutora do sono, por exemplo. Essa droga indutora do sono. As pessoas, em vez de fazerem o que eu tinha comentado, o que nós chamamos de higiene do sono, evitar estimulantes, fazer atividade física, evitar, principalmente, nos últimos 30 a 60 minutos antes de dormir, de ficar em frente à tela, de procurar noticiário que vai levar a um estímulo, a criar novas emoções. Elas deveriam ter um sono mais natural, e mesmo quando tem, ela, através de higiene do sono, tem várias recomendações, procurar dormir de uma forma natural. A partir do momento que elas usam indutores do sono, o que acontece? Elas vão perder os ciclos naturais do sono. Elas perdendo os ciclos naturais do sono, elas podem até ficar com os olhos fechados e dormir, mas como elas não atingem os ciclos de sono profundo, os ciclos de sono regenerador, muitas vezes elas acordam como se elas estivessem de ressaca. E o que eu, às vezes, falo para mostrar para os pacientes, alguns estimulantes do sono e tranquilizantes
eles literalmente fritam o cérebro. Eles promovem uma degeneração cerebral e eu, particularmente, considero isso como uma verdadeira droga. E, voltando à questão que você falou, realmente, quando a pessoa está triste, ela precisa elaborar essa emoção. Numa situação de luto, perdeu alguém, é natural que a pessoa entristeça, eventualmente entra no estado de depressão, ela precisa fazer uma maturação, uma elaboração ou um processamento dessa situação. Todos nós temos as emoções, e as emoções elas devem ser sentidas, mas elas não devem, na minha opinião, funcionar como válvula de escape. É porque fulano fez isso comigo, passou 30 anos, eu ainda estou mantendo aquela emoção, estou sofrendo uma coisa que já passou 30 anos. Então, sim, a emoção ela deve ser sentida no momento, ou no pós, mas é curto. Uhum. Você precisa aprender a elaborar essa emoção. Agora, a emoção ela tem que ser processada e você aprender a trabalhar e não ficar se martirizando, sofrendo ou criando doenças ou doenças psicossomáticas por causa dessa emoção. Sim. Agora, contra o remédio, se você está com meningite, está com uma pericardite ou infecção que pode levar a uma morte, é natural. Agora, você não precisa tomar. Teve um entorse no pescoço, uma dor na coluna, uma mensuração de 0 a 10, 0 sem dor, 10 o máximo. Tem pessoas que me procuram no consultório, eu pergunto, de 0 a 10, quanto está a sua dor? 2. E, já tomei injeção tal. Gente, faz uma massagem, põe uma compressa, põe gelo, alonga, que muitas vezes, eu particularmente, eu como médico, eu recebo amostra grátis de vários analgésicos anti-inflamatórios. Às vezes, quando eu faço atividade física, eu excedo um pouco, ou eu faço mais, eu sinto dor, mas eu alongo. Eu tendo remédio em casa, no consultório, eu não tomo. E vou até mais longe. Há 38 dias, eu fui contaminado pelo Covid. E o que eu procurei fazer? Melhorar a minha imunidade. Eu já estou trabalhando com a minha imunidade há muitos anos. E isso eu procuro passar para os pacientes. Vários médicos, amigos meus, falaram, você vai tomar, eu não vou falar o nome, mas esse medicamento, esse. Aí eu liguei para a minha nutricionista, eu falei, o que você me sugere? Aí ela falou, a sua vitamina D já está elevada, então mantém, vale a pena você tomar vitamina C, aí você já tem o seu zinco, já que você suplementa, já está bom, o seu selênio está bom, você já tem o resveratrol que você usa, você tem a cúrcuma que você usa, então a vitamina B12 você usa, é só você continuar se alimentando bem. Então, em vez de eu ligar para os médicos, eu liguei para a nutricionista para me dar um suporte. Eu tive fadiga, com vontade só de ficar durante uns 5 dias, 6 dias na cama, e hoje eu estou normal, não tive nenhum outro sintoma, nenhuma falta de ar, e usei alimentos saudáveis. Sim. E eu usei vitaminas. E olha só, gente, um médico falando isso. E várias pessoas, pacientes, vários médicos, já estão tomando há 6 meses, 8 meses, vários medicamentos preventivos. Aí você pergunta, você está fazendo atividade física? Não. Você está dormindo bem? Não. Se você está meditando? Não. Você está se alimentando bem? Não. Então, eles estão procurando medicamento, eles não estão procurando saúde. Pois é. Nossa, doutor. Olha, pessoal, estão vendo aí, né? É aquilo, né? Basta a gente fazer a nossa parte, né? Muitas das coisas que acontecem, muitos dos problemas de saúde, dos problemas mentais, de toda essa coisa que, né, tá ao nosso redor, se a gente fizer a nossa parte, né? O que é natural, o que seria natural,
para a preservação da espécie, do corpo humano, a gente já ajuda muito, né? Se a gente se enxergar desse jeito, né? Eu tô cuidando de mim, né? Como é que eu cuido do meu corpo? Quais são os itens básicos que eu tenho que fazer para cuidar do meu corpo? Faz um pouquinho, né? Começa esse pouquinho aí que já vai ajudar. Mas, doutor, olha, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do seu trabalho, né? O senhor estava me contando aqui que começou uma série de seminários e a pandemia teve que adiar um pouquinho aí o presencial, mas fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Tem também o seu Instagram, que eu sigo, lá tem informações bem bacanas. Fala um pouquinho para a gente aí, como é que o pessoal pode conhecer mais sobre o senhor. Eu já venho nessa procura, Fabiano, há algum tempo. Logo que eu estava na residência e logo depois, o meu ritmo de trabalho chegou a vários picos de burnout. O que é burnout? É exaustão de estresse. E foi me recomendado, inclusive na época, a tomar antidepressivo, tomar estimulante, tranquilizante, e aí foi o meu despertar. O despertar para uma medicina de saúde, uma medicina mais natural, eu procurar a minha saúde e repassar isso para a minha família e para o maior número de pacientes possível. E fazendo vários seminários de autoconhecimento, de cura, autocura, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, eu comecei a fazer uma programação e criei um seminário que chama Cérebro em Alta Performance. Qual o objetivo, o propósito desse seminário? Eu aprendi muito, depois que eu me formei, de maneira autodidata, a ter um maior controle do cérebro, e nesses cursos todos que eu já fiz, de meditação, e eu consegui resumir várias técnicas e várias informações e várias práticas que uma pessoa, se ela utilizar o que é dado nesse simpósio, ela tem a condição de manter o cérebro em alta performance. Então, é muito importante. As pessoas que já fizeram, elas tiveram a oportunidade de mudar para melhor várias situações na vida dela, e para quem quiser ter uma pitada, como você falou, eu tenho no Instagram Cérebro em Alta Performance e no meu YouTube também Cérebro em Alta Performance, vários vídeos, inclusive tem algumas aulas de neurologia mostrando como o cérebro funciona, como você pode manter o seu autocontrole. Eu indico particularmente no YouTube Cérebro em Alta Performance, Sua Mente Pode Mais, uma conferência que eu dei em Belo Horizonte, de 2 horas e 26 minutos, de 4 horas, foram gravados 2 horas e 26, falando como o cérebro funciona, e tem várias técnicas de autocontrole e controle das emoções, através de técnicas de respiração, através de técnicas de toque, de movimentos, nós podemos acalmar raiva, dor, depressão, ansiedade, medo e, inclusive, pânico. Eu também sou neurocirurgião do Centro Cérebro Coluna, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, inteligência emocional na Unirp. Eu sou ainda articulista há 15 anos do Diário da Região. Atualmente eu tenho uma coluna de alimentos e procuro, tenho um livro, Sementes de Autoconsciência, e procuro cada vez mais ser um aprendiz de performance cerebral e aprendiz de saúde, de autocontrole e de meditação. E te agradeço a todos que nos estão assistindo e a você pelo convite. E eu que agradeço as suas informações. Mais, porque o assunto realmente é um assunto muito interessante e que vale a pena ser exposto, porque muitas pessoas, com certeza, elas podem, no que nós estamos comentando, ter uma inspiração para mudar para melhor a vida delas. Obrigado pelo convite. Sim, esse é o objetivo mesmo, né, doutor? A gente fala aí das redes sociais, mas quanto conteúdo bom tem, né? Quantas coisas a gente tem que a gente pode utilizar
nesse sentido, né? Assistir uma palestra, uma entrevista, uma aula. Então, eu que agradeço bastante. Ó, antes da gente se despedir, doutor, vou mandar mais um oi aqui para o pessoal. A Sofia, obrigado, Sofia, por acompanhar. O Gilberto, Maurício Silva, aí o João Roberto Vicentini, ótima palestra, parabéns, extremamente importante esses assuntos, obrigado. Quem mais aqui que acompanhou? Maria Estela Escatena, boa noite, parabéns. Graziela, parabéns pela abordagem do assunto. Tânia mandou um boa noite, parabéns, é muito relevante. Pois é, o pessoal participou aqui, eu fiquei bem contente, aprendi bastante com o senhor, doutor. Esse trabalho é fundamental, então desejo aí que continue levando adiante essas mensagens de forma clara, simples. É gostoso quando a gente ouve, né, vindo de um médico, assim, exemplos que a gente assimila facilmente. E hoje aqui eu pude aprender com o senhor, e que é assim, a gente precisa fazer a nossa parte, não podemos terceirizar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, terceirizar isso para os outros, né? Cada um aí fazendo sua parte é o que é importante. Tá joia? Doutor Eduardo, boa noite, muitíssimo obrigado mesmo, e eu já fico aqui o convite para uma próxima entrevista, para a gente falar de inteligência emocional. Vamos falar. Mais para frente a gente marca aí, de acordo com a sua agenda, tá certo? Tudo bem. Pessoal, então, ó, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Entra lá também no canal do Dr. Eduardo, é Cérebro em Alta Performance, é isso, né? Isso, tem as aulas lá. Eu vi até esses dias, o senhor postou, acho que foi no Instagram, uma série de alongamentos, né, de respiração, alguma coisa assim. Eu gosto muito, eu faço todo dia, para mim, assim, 3, 4 vezes por dia, alongamento é o que me mantém flexível e bem. Então, ó, entra lá no canal dele, assistam aos vídeos, se inscrevam e entrem também no meu canal, é Fabiano Latam, se inscrevam, ative aí a notificação, vou estar trazendo aqui mais profissionais para a gente fazer essa conexão. Eu aqui nos Estados Unidos e os profissionais aí no Brasil, a gente trocando informação e levando para vocês. Tá joia, então. Doutor, boa noite, tchau, 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 pessoal, muitíssimo obrigado. Não esqueçam de curtir e compartilhar, tá bom? Vamos levar boa informação para as outras pessoas.